foco principal do homem, principalmente porque as dores, os males, e principalmente a grande maioria vê hoje os males só de ordem material. O porquê dessas dores, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, se a gente for ver em toda a história, todo mundo sempre quis ter um corpo saudável, embora que a grande maioria não faça por onde ter esse corpo saudável. Às vezes eu digo brincando assim, olha, eu tenho todo esse volume, eu sou uma pessoa gorda, mas eu tenho saúde. Porque, por exemplo, eu nunca fiz uma cirurgia, eu nunca tive certos problemas maiores. Mas poderia ser melhor? Claro que sim. Então, o que é que a gente vai ver? Aqui nós temos alguns quadros de pessoas utilizando-se da medicina. E aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui o Egito Antigo. Aqui nós vemos Hipócrates, nós vemos o Roma, Jesus, o médico dos homens, né? Nós todos. E são vários aspectos diferenciados onde está se vendo a medicina. As moléculas, o coração, as bactérias, os vírus, tudo isso nos traz uma sensação de que estamos sempre a caminho de tentar descobrir alguma coisa para que esse corpo, pelo menos esse corpo, funcione bem. E o que nós vamos ver no decorrer de todo esse estudo é que não é só o homem. Quantas vezes nós já falamos a respeito de, por exemplo, a penicilina? Não foi por acaso que um dia alguém olhou para um mofo e descobriu a penicilina. Nós sabemos que muito do que hoje nós temos aqui na Terra são representatividades de coisas que já estão sendo vistas e revistas no mundo espiritual. Então, nós começamos exatamente dessa forma, a medicina do ontem e de hoje, para depois partirmos para essa medicina do amanhã. Então, quem seria esse cidadão? Esse cidadão chama-se Hipócrates. Né? E quem foi Hipócrates? Nós sabemos que esse cidadão, nascido em 460 a.C. e 377 até 377 a.C., foi um médico grego considerado pai da medicina, o mais célebre médico da antiguidade e o iniciador de observações clínicas. De uma certa forma, tudo tem a ver porque, frequentemente considerado como pai da medicina, e apesar de ter sido desenvolvido tal ciência muito depois de Imhotep, do Antigo Egito, muito tempo depois. É referido como uma das grandes figuras do florescimento intelectual grego, como Demócrito, Sócrates e Aristóteles. Nas obras hipocráticas, há uma série de descrições clínicas pelas quais se pode diagnosticar, isso desde aquela época, doenças como a papeira, a pneumonia, a tuberculose. Então vocês vejam que antes de Cristo, todos esses anos antes de Cristo, ele já tinha descrito certas considerações a respeito de doenças como esta. Eu acho que saiu daqui da tela. Então, pronto, continuando. Pensamos que tinha caído aqui a internet. Nós conhecemos muito Hipócrates por conta do juramento. Esse juramento que teve uma mudança para uma linguagem mais atualizada em 1983. E ela nos diz: prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. Darei aos meus mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação. Mesmo após a morte do doente, respeitarei os segredos que me tiver confiado. Manterei por todos os meios o meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica. Os meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que considerações de religião, nacionalidade, raça, partido político ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. Guardarei respeito absoluto pela vida humana,
desde o seu início, mesmo sob ameaça, e não farei uso dos meus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Faço estas promessas solenemente, livremente e sob a minha honra. Esse juramento de Hipócrates, que é feito sempre nas formaturas de medicina, ela teve essa sua modificação de linguagem, porque era uma linguagem então, muito de retórica, e foi só adaptada aos tempos atuais. Então, Hipócrates é hoje muito mais conhecido entre nós por ter sido dele esse juramento ao campo e à formação de médico. Essa é uma imagem bastante conhecida nossa. Então, agora nós vamos avançar bastante no tempo, de Hipócrates para cá, e vamos, essa imagem, como é muito conhecida nossa, está aí, bosques, jardins, fontes luminosas, conjuntos habitacionais, e por ser uma coisa muito conhecida nossa, que foi descrita por Chico em 1944, e desenvolvida muitos outros temas a partir de então, e é uma situação que na época era tida como abrigar 1 milhão de desencarnados. Homens, mulheres, jovens e velhos que estavam lá para aprender e trabalhar entre uma encarnação e outra. Então, o nosso querido André Luiz, que vem trazermos tantas informações, ele estaria, por intermédio de Chico, nos dando essas colocações. Uma coisa que é bastante curioso, eu não vejo muita gente falar, é da onde veio o nome André Luiz. Pergunta-se sempre se André Luiz foi Oswaldo Cruz, se foi Carlos Chagas, mas o mais importante de tudo é que André Luiz, esse espírito, veio desvendar muitas coisas, inclusive pela sua formação última de médico, e que pelos vistos não foi a única vez que ele veio na medicina, mas de onde veio esse nome André Luiz? E curiosamente nós encontramos que havia na época uma conversa dele com Chico desde 1931 e que nessa época ele estava conversando com Chico a respeito do que estaria ainda por vir e olhando de lado havia um rapaz dormindo na cama e aquele rapaz era o meio-irmão de Chico. E o nome dele era André Luiz. E ele olhou para ele e disse: esse é o meu nome. E a partir de então, ele passou a usar o codinome André Luiz, que teve origem no meio-irmão de Chico. Nós compreendemos muito bem que todas essas obras trazidas por esse espírito abnegado, principalmente pelas mãos do Chico, teve uma repercussão muito grande, principalmente porque em alguns desses livros está sendo tratado não só parâmetros que nos condicionam a conhecer melhor a espiritualidade, mas está inclusive nos trazendo parâmetros, como nós vamos ver aqui mais adiante, principalmente a respeito do que ele via lá nos estudos que foram feitos, porque ele viu, como nós vemos no livro e também no filme, que o seu conhecimento de medicina na Terra não significava muita coisa, e que não era o seu conhecimento de cátedra, visto aqui na Terra, que daria a ele uma posição diferenciada em nosso lar. Então, por esse motivo, nós temos aqui o Chico e temos algumas perguntas e respostas, principalmente a respeito desse tema, que foram feitas a ele. Nós colocamos aqui: Francisco Cândido Xavier responde. Um dos questionamentos feitos por Chico, e sempre tendo a resposta de Emmanuel e de André Luiz, é colocado da seguinte forma: o senhor, perguntou Chico, quer dizer que, embora eu seja médium e veja o senhor do meu lado, com tanta bondade e cultura, não posso esperar intervenção do plano espiritual no meu benefício ou de curar-me, porque esse problema do olho esquerdo de Chico já era uma coisa muito antiga. Então, naquela época, ele ainda questionou se aquele homem que vinha trazer esses livros, que vinham trazer todas essas informações, e já que ele tinha esse trabalho, essa dádiva desse trabalho, né, se também ele receberia a ajuda do plano espiritual superior para curá-lo. E observem o que foi dito por Emmanuel na época. Por que você receberia privilégios como médium?
a intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que vos amparam. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e de sofrer o seu próprio benefício, como acontece com as outras criaturas que estão no plano físico. E a gente sabe muito bem das colocações que fazia Emmanuel e da forma que ele lidava com o Chico, e mesmo sendo ainda uma coisa muito recente para ele, principalmente com relação a trazer tantas informações do plano espiritual, estar em constante contato com esse mundo, às vezes muito mais de lá do que aqui, e a resposta de Emmanuel é que ele não tinha. Ele tinha, sim, o amparo dos médicos aqui da Terra que iriam auxiliá-lo, teria todo o amparo espiritual para continuar a sua tarefa, como foi nobilitante durante tantos anos, mas que isso não levaria ele a ter a cura, mas uma outra consideração que nós vamos ver logo mais adiante. Tirar? Continua me ouvindo? Já continua ouvindo até melhor, que eu fico com esse negócio preocupado de cair ou não. Então continuando. Houve um certo momento em que o próprio Chico é questionado, mais uma vez, a respeito disso, e questionando sempre Emmanuel também, e ele é colocado por Emmanuel que ele fosse ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, intitulado O Cristo Consolador, e recomendou que começasse a leitura em voz alta do texto. E quando ele começa, vai: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E Emmanuel pede para ele parar nessa palavra, aliviarei. Ou seja, estava lhe sendo prometido, sim, uma promessa de alívio, mas não de cura. E nós vamos compreender mais adiante porque em algumas colocações que o plano espiritual vem nos trazer. A ciência caminha para validar a existência do corpo espiritual. Então, a ciência está validando, e nós sabemos muito bem que, nos nossos dias atuais, mais atuais, a ciência está sempre em busca, como o próprio Chico e tantos outros médios foram analisados pela própria ciência. Né? Os próprios cientistas usaram até de formas diferenciadas para fazer análise de Chico. Nossa amiga Eliane Crespo, ela nos lembrou que existiu uma possibilidade de, lá em Goiânia, fazer um trabalho bastante grande a respeito do hospital espiritual lá. E o que foi que aconteceu? Veio um grupo de pessoas de fora, de médicos de fora, e tensionavam fazer observações. E aquelas observações dele foram tão grandes, e tantas eram as coisas novas que eles começaram a ver, e principalmente com relação ao trabalho do atendimento espiritual àqueles doentes, que pediram permissão ao dirigente do trabalho, lá do hospital, para fazer um investimento, e lá acabaram criando um prédio onde tem laboratório de primeira tecnologia, de máxima tecnologia existente aqui na Terra no momento, e fizeram um grande investimento apenas para fazer as análises e verificar o processo que era feito nesse tipo de atendimento, junto com o atendimento que vinha do plano espiritual. E assim nós sabemos que muitas dessas coisas vão caminhar, estavam sempre caminhando paralelas. Não seria só nessa situação que eles estariam. Então, a ciência caminha para validar a existência do corpo espiritual. Mas esses cientistas são os únicos aqui na Terra que estão, não só os homens de ciência, mas também os doutores, estão procurando informações maiores a respeito, e alguns deles, inclusive, já lançaram livros falando a respeito. E foi exatamente esse primeiro livro que nós apresentamos, A Ciência da Prática Espiritual, de Rupert Sheldrake. Ele fala sobre a ciência e na prática espiritual. Um outro livro são Os Curados, do Dr. Jeffrey Hodger. E um outro livro também é o Manual para o Caminho Espiritual, que é de Charles Haanel. Então, vocês vejam que não existem só
aqueles médicos que nós conhecemos, que trabalham ligados ao plano espiritual, ou médicos espíritas. Mas o homem de ciência, de uma forma geral, está tentando validar a existência do corpo espiritual. E como é que eles estão tentando fazer isso? Em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, existem colocações da seguinte forma: a tecnologia ligada à medicina está cada vez mais sensível. Já utilizamos a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Vocês vejam que a livro que foi escrito há tanto tempo atrás já falava de que a tecnologia estaria ligada a essa medicina e que já era possível, naquela época, no plano espiritual, fazer análise de um corpo como nós temos a ressonância magnética, temos o TAC, temos outros tantos elementos que fazem a possibilidade de ser analisado o corpo em lâminas, em partes muito divididas, para que vejam, se verifiquem realmente a existência de anomalias, a existência circulatória e tantos outros procedimentos, até mesmo da medicina nuclear, utilizada hoje para detectar situações que às vezes tornam-se quase que indeléveis. Então, quais seriam realmente os principais métodos utilizados na espiritualidade para o tratamento de lesões do corpo espiritual? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com êxito possível, melhor possível, o mecanismo da doença e que lhes são particulares. Então, nós vemos que muitos desses exames e aparelhos de precisão estão hoje sendo utilizados pelo homem. E nós nos lembramos de um exemplo que já há muitos anos atrás, quando nós estávamos lá no Maria Madalena, lá no início da tentativa de estudar mais isso tudo que nós conhecemos tão pouco ainda, dessa parte espiritual, e nos eram dito, numa reunião de fluidos, que aquele equipamento que estava naquele momento sendo utilizado pelos homens só estaria, aliás, pelos homens no corpo, no trabalho espiritual, que só estaria, na verdade, sendo utilizado pelo homem na Terra a partir de 2020, 18, 20, a partir dessa época é que protótipos desse equipamento estariam sendo trazidos para a Terra. E nós estamos exatamente nesse período em que os médicos, naquela época, espirituais, diziam-nos que esse equipamento estaria entre nós. Então, esses exames, nós temos a possibilidade de pegar nos tecidos psicossomáticos de aparelhos de precisão, correspondendo às inspeções instrumentais de laboratórios de voga na Terra. Podem, dessa forma, enriquecer uma ficha kármica de um paciente. Ou seja, mais adiante, ou nesse amanhã, estaremos tendo a ciência espiritual e tendo a possibilidade da ciência e do homem juntas, podermos ter, inclusive, um trabalho instrumental da ficha kármica de cada um dos pacientes. E por que estaríamos tendo essa ficha kármica? Porque não seria apenas curar, seria também saber até que ponto poderia ser aliviada aquela dor, como foi colocado nas palavras já citadas antes, por intermédio de Chico, das questões que Chico fazia. Então, é curioso sempre, portanto, que o médico espiritual se utilize ainda mais de cada uma das maneiras para que possa conhecer melhor o socorro ao desencarnado ou ao encarnado. Então, esse procedimento não é só uma coisa para o homem encarnado. Também para nós, quando desvinculados do corpo, esses aparelhos também são utilizados, e nós vemos isso lá no nosso lar, quantas vezes e quantas situações André Luiz nos mostra a respeito de tudo isso. Então, de uma certa forma, o que na verdade está acontecendo? Nós temos também as colocações de Emmanuel mais adiante, mas, resumindo antes essa parte, nós temos a utilização dos medicamentos, os exames com aparelhos sofisticados para provavelmente termos um futuro aqui na Terra, termos eles aqui no futuro da Terra, a psicoterapia, o magnetismo, o passe, a transfusão de energia, os médicos preparados espiritual e moralmente para tal, algumas das doenças pelas quais estão arraigadas do perispírito
somente desaparecerão após uma nova reencarnação, quando poderão ser expurgados do corpo físico. E nós estamos sempre lembrando que, colocado também por esses amigos espirituais lá atrás, que hoje nós temos uma doença que nada mais é do que a exteriorização de um mal pré-existente no perispírito. Então, juntando todos esses aspectos, nós temos que também a própria cirurgia que é feita hoje pelo homem, ela pode aliviar um sintoma, como também ela pode ser o expurgo total de uma sintomatologia existente no pré-espírito. Isso está na biografia de Evolução em Dois Mundos, do espírito de André Luiz. Este livro de Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, no seu capítulo 23, a mensagem Medicina Espiritual, onde aponta a necessidade da medicina terrestre de reformular para a saúde mental. Então, existe a necessidade de reformulações nesse campo para que o próprio conjunto espiritual possa trazer melhores informações. Nós sabemos que existia uma época onde os choques elétricos era o que se achava que era necessário e era suficiente para lidar com as pessoas de transtornos mentais. E isso era uma situação que está muito difícil para o próprio paciente que passava por aquilo, porque ele não tinha só lesões, e acabavam acontecendo deformidades irreversíveis nessa época, né? Então, Emmanuel vem alertar também nesse livro, Dissertações Mediúnicas, no seu capítulo 23, intitulado Medicina Espiritual, que aponta-nos algumas dessas características. Ainda também, nesse livro, O Mensageiro, nós temos algumas outras colocações também trazidas por André, que uma delas é que Aniceto, o instrutor, que auxiliava durante algum tempo o André Luiz, ele fala sobre um aspecto de um irmão que estava prestes ao desencarne e que ele era adoentado, que sofria muito de leucemia. E André, naquele livro, ele já nos fala de que o processo que o olho do homem vê a respeito da leucemia é como se o microscópio ainda fosse uma coisa muito pobre para enxergar o que, na verdade, o médico com condicionamento espiritual teria condições de trazer a respeito daquele fato. Isso é uma colocação de quantos anos atrás, ainda no livro Os Mensageiros. E ele se refere e repara que a máquina divina do homem é um tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu que fosse mandado à Terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Então, nós sempre soubemos também que é temporário. Nós estamos aqui, alguns por alguns minutos, outros por algumas horas, outros por alguns dias, outros por muitos anos. Mas nós estamos aqui no lugar certo, na hora certa, ao lado das pessoas certas, e principalmente passando pelos processos que nos são necessários. Então, obviamente, nós sabemos, e também estão aí os amigos espirituais, uns muitos exemplos a não citar, que muito disso pode acontecer e muito disso também pode ser amenizado. Aquela velha história que falamos também, do homem que iria perder o braço e acabou perdendo apenas o dedo. Então, o merecimento, as coisas que ele fez de livre e espontânea vontade e de coração, foram aquelas que propiciaram a esse homem, quando encarnado, em vez de perder o seu braço, perder apenas um dedo. E ainda há quem diga naquele momento para ele: poxa, mas o fulano de tal, um homem tão bom, tão compenetrado nos trabalhos da casa espírita, tão benfeitor disso, daquilo outro, e perdeu o dedo, quando na verdade ele ia perder um braço e apenas teve um dedo amputado. Então, são essas considerações que nós temos que ver e rever para que não aconteçam tantas intempéries, né? O indispensável prevenir e servir e passar. Isso é uma outra colocação de André também no livro. É indispensável aprender a servir e passar. Os espíritos não fazem o trabalho dos homens. Eles amparam, orientam, servem e passam, pois o labor com o Cristo é ininterrupto, dinâmico e intenso. Então está aí mais uma das colocações do nosso querido André Luiz. Esse senhor chama-se
Gilson Luiz Roberto, faz parte da AME, e procura incentivar o estudo da espiritualidade na prática clínica. Serve respeitando as crenças dos pacientes e nunca ultrapassando limites no exercício profissional. Isso é uma das colocações dele. Gilson Luiz Roberto. Esse outro, também conhecido, Marcelo Saad, ele é um especialista em fisiatria e acupuntura. E ele relata em um dos muitos encontros que aconteceram que, no uso do seu trabalho, ele faz a colocação das agulhas, no caso da acupuntura, deixa o paciente ali durante 30 minutos e vai a uma outra sala que ele chama de mentalização positiva. E naqueles 30 minutos ele está lá, numa sala ao lado, mentalizando positivamente aquele processo que está acontecendo, porque existe todo um estudo para saber em qual é a localização, o que é que está fazendo cada uma daquelas agulhas. E ele diz: não tenho dúvidas de que essa combinação gera um benefício adicional, efeito terapêutico da acupuntura. Explica que ele está normalmente fazendo esse tipo de procedimento e tem observado uma melhora muito substancial de quando ele faz o atendimento e mais a sua mentalização positiva. Esse senhor também é bastante conhecido, Roberto Lúcio, além do tratamento convencional, há práticas espíritas opcionais, como o passe, a cura pela imposição das mãos, o da desobsessão, a libertação da influência negativa dos espíritos sobre o paciente, a fluidoterapia, a água fluidificada, que nos dá uma complementação a todo o processo da medicina normal. Então, nós, por intermédio disso, nós conhecemos que Roberto está sempre ligado ao EAL, que é uma referência que oferece assistência médico-espiritual aos seus pacientes, aos seus familiares. E existem lá, na época, quando ele falou sobre isso, mais de 300 voluntários oferecendo as condições de diferentes atividades para os grupos de leitura, oração e das reuniões de orientação espiritual. Este é bastante conhecido também nosso, o senhor Paulo Frutuoso, César Frutuoso, que está lançando esse livro, e apenas para elucidar que são mais outros médicos ligados a tudo isso. E nesse livro ele tem como título A Medicina Mediúnica do Futuro. E ele fala na sua sinopse do livro, que existirão médicos que terão um cabedal informativo tão grande, não só da cátedra, mas também vindo do plano espiritual, que terá a capacidade desse médico no futuro de operacionalizar realmente situações das mais louváveis. Não só da identificação do mal, mas principalmente de um outro procedimento que nós vamos ver adiante. Essa fundação é a Américo Bairral, em Itapira, no interior de São Paulo. Ela é considerada o maior complexo de saúde mental da América Latina, com aproximadamente, na época dessa fotografia, cerca de 1.000 leitos. O Instituto Bairral é, como popularmente conhecido, e atende portadores de esquizofrenia, depressão e psicose em outros distúrbios psiquiátricos. Hoje, esse estudo da associação entre a espiritualidade e a saúde virou uma disciplina nos cursos de medicina no Brasil e também já no exterior. Então, é a Fundação Espírita Américo Bairral, em Itapira, no interior de São Paulo. Aqui nós vamos falar sobre uma coisa, principalmente porque talvez seja por mim uma forma de uma pequena homenagem a uma pessoa que durante alguns anos tive a oportunidade de conhecer. Lá no Centro Espírita Leon Denis, ano passado, no dia 17 de outubro, foi realizado o 31º Encontro de Medicina Espiritual. Nós vamos aqui mais adiante falar a respeito do como ocorre esse encontro, mas em 2002, no encontro, foi trazido uma mensagem de um dos médicos espirituais por intermédio desse médium, que foi uma pessoa que me deu assim muito subsídio
a respeito de muitas coisas que hoje talvez é que eu venha a entender melhor. Altivo Carissimi Pampiro. Altivo Pampiro. E a mensagem diz o seguinte: médicos espirituais são todos aqueles que entendem a medicina como forma de levar a saúde e o equilíbrio aos corpos, a fim de que os espíritos que os habitam possam dar prosseguimento às suas lides reencarnatórias. No além, para que o espírito médico seja considerado um médico espiritual, é preciso que ele tenha a visão da espiritualidade que cerca o paciente. Ao tratar de alguém com vísceras doentes, deve levar em conta toda a atmosfera psíquica que envolve aquele ser. Desse modo, deve entender e verá que as causas das doenças são relevantes e que o remédio ou passe deve atender à necessidade do progresso daquele espírito imortal. O médico do além observa o futuro e a quem atende. Não se preocupa apenas com a doença, mas observa o que possa resultar de uma orientação dada, de uma receita, de um tratamento prescrito. Às vezes, em consequência de atitude ou de tal atitude, recebe reclamações dos doentes em relação à demora da cura, pois, em verdade, eles ignoram que o médico espiritual age de modo deliberado para atender não só às necessidades do corpo, mas também às necessidades do espírito. Médicos do além que apenas tratam o corpo poderão ver-se superados pela força mesmo do progresso da medicina, caso não se atualizem no plano espiritual. Aqueles que tratam o corpo e do espírito produzem sempre a cura, ainda que possam estar não atualizados com o nome de novas drogas, uma vez que eles atendem principalmente o espírito necessitado de amparo para poderem prosseguir as suas trajetórias de luz e progresso. Essa foi a mensagem recebida pelo Altivo em dia 9 de 10 de 2002, pelo espírito de Luiz, que estava presente no encontro de medicina espiritual. E quando nós falamos de medicina espiritual, nós gostaríamos muito de falar que, na realidade, somos nós que necessitamos desse tratamento. Como é que é esse processo? E o que é que se vê num seminário de medicina espiritual? Nós aqui falamos muito dos médicos. Obviamente que nós estamos falando dos médicos que também atuam aqui na Terra, mas estamos falando também de nós outros que possivelmente passamos pelas enfermagens, pela medicina e por outras tantas coisas. E hoje somos, como espíritas, trabalhadores de uma casa onde a medicina espiritual ela começa na porta de entrada. E essa medicina espiritual ela está sendo assessorada, principalmente quem está sendo assessorado somos nós médios que estamos trabalhando no passe. Ah, mas é um simples passe. Ah, mas é uma reunião pública. E quanto não é modificado do perispírito para o corpo como exteriorização, fatos que às vezes nem são narrados nos atendimentos fraternos, né? Mas que estão ali muitas pessoas. Quantos exemplos já foram citados em nossa casa a esse respeito? Então, na realidade, um dos orientadores e o maior orientador que tem sido do Encontro Medicina Espiritual é o nosso querido médico amigo Bittencourt Sampaio Inácio Bittencourt, desculpem, orientador espiritual do estudo que é realizado, né, no ano de 92. Então, nós sabemos que o perispírito é o almoxarifado onde se encontram guardadas todas as experiências que o homem viveu. E exatamente dali, e essa vivência faz com que nós tenhamos uma vivência mais feliz ou menos feliz. Quando é que ela é feliz? É adicionado ao corpo físico de maneira equilibrada, causando harmonia em toda essa textura celular. E quando acontece o contrário, é exatamente porque o homem que nasceu para ser feliz foi criado por Deus para ser feliz e terá de ser responsável pelos seus próprios atos, o que causou dano ao seu irmão de jornada. Então, existem muitos exemplos que são citados, principalmente
com relação a situações outras que estão sendo colocadas e serão sempre colocadas nos encontros de medicina espiritual. Mas nós gostaríamos de dar uma visão a respeito do que acontece durante um encontro de medicina espiritual. Normalmente são 5 anos, não são 5 anos interruptos. O período de outubro normalmente é o escolhido de cada ano para que aconteça o encontro de medicina espiritual. Existem 5 estágios diferentes. No primeiro estágio, participam pela primeira vez do estudo, estarão presentes a sessão doutrinária, e cujo tema será sempre Bem-aventurados aflitos, onde é estudado o que é uma doença, não como enfoque da ciência humana, mas como enfoque da ciência espírita, a cura das doenças e a prevenção delas. No segundo ano, o estudo será em conexão com a ciência, a parte científica 1. Nessa sessão é estudado o magnetismo, nas suas diferentes formas de atração e repulsão. Veremos também as diferenças fundamentais entre o magnetismo material, humano e mineral. No terceiro ano, é onde é estudado a parte científica 2, e nessa oportunidade os mecanismos de cura, mas a cura sob a ótica espírita. No quarto ano, é feito as técnicas dos passes e das doações fluídicas, e a base dos princípios gerais, onde os médiuns vão ser aplicadores e denominados médiuns, com a possibilidade de fazer parte do tratamento de cura, entre aspas, ou apenas do alívio de cada uma das sintomatologias que vão ser presentes nos pacientes. E no quinto ano, afinal, teremos a oportunidade de participar de uma sessão de atualidades, que tem como tema a influência do perispírito na formação do corpo físico, modelo organizador biológico. Então, todo ano existe, no primeiro ano começou-se com o primeiro, no segundo com o 1 e o 2, no terceiro com o 1, 2 e 3, no quarto com 1, 2, 3 e 4, no quinto com os 5 estágios do curso, ou do encontro, ou do seminário de medicina espiritual. Só que todos os anos existem atualizações. E normalmente as pessoas vão para o primeiro, depois vão para o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E quando chegam no quinto ano, muitos voltam a fazer no primeiro ano novamente, porque existem outras técnicas e outras coisas que vão sendo trazidas do mundo espiritual para agregar-se às informações que ali já existiam. Tratar da causa e não do efeito. Essa é uma das colocações que já foram lançadas em vários seminários a respeito dessa medicina espiritual. Então, existe uma médica chamada Tânia Alperman-Novak, que ela é especialista no assunto, e ela fala muito a esse respeito. E o que seria tratar a causa e não o efeito? Então, existem pessoas que são formadas, como nós temos também no nosso atendimento fraterno. Ter um paciente que pode, naquele momento da busca do lenitivo para o corpo, para o espírito, ter apenas a necessidade de expor-se, de falar, de traduzir em palavras aquilo que ela sente e, às vezes, nem consegue traduzir muito bem. Então, o que acontece com as pessoas que são formadas para ter esse tipo de atendimento, não só como médico, mas pessoas que auxiliam a esses médicos? Porque existem locais onde essas pessoas que são formadas são as pessoas que têm o contato com o paciente, é feito todo um relatório a respeito das observações e é passado para o médico para que ele já tenha um aparato maior a respeito individualmente de cada um. Então, esse trabalho é feito dessa forma. É um conceito de saúde integrativa, ou a medicina integrativa que surgiu mais ou menos no início do ano 2000, para fazer com que todas aquelas visões que eram consideradas alternativas pudessem fazer parte do entendimento de onde originou-se o efeito que hoje cada um dos pacientes vem a sentir. Nós falamos sobre todos esses aspectos e onde é que são feitas essas formações
Onde que são feitas essas formações? E nós sabemos que existem colônias e hospitais espirituais. E nessas colônias existem hospitais dentro dessas colônias. Nós vamos exatamente falar sobre isso. Nosso lar, não vamos mais tecer nenhum comentário a respeito, nós sabemos de tudo que veio de lá por informação do nosso amigo André Luiz, que nesse momento, nessa cena do filme, está passando por um procedimento médico-espiritual. Morada do Sol. Morada do Sol é uma outra colônia que localiza-se no leste do Brasil, e essa colônia também coordena um trabalho de equipe espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais encontram-se encarnados. Ou seja, eles vêm e atuam diretamente nas N formas diferenciadas, através de médicos e através de organizações religiosas ou não, para o tratamento dos que se encontram encarnados. Uma outra colônia, chamada Redenção, fica no leste da Bahia, e é um grande laboratório fluídico no qual toda a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de equipes socorristas à Terra. Uma outra colônia, chamada Colônia das Violetas, que se encontra na parte central do Brasil, é uma colônia que desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos encarnados, às vezes encarnados, não obrigatoriamente sejam médicos, oferecem não só no plano espiritual, mas também os estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. O avanço médico no setor cardíaco recebe direta e indiretamente a influência positiva dessa colônia. Uma outra é chamada de Gramado. A colônia desenvolve também os trabalhos específicos de técnicas e estudos relacionados com a coluna vertebral. Coluna vertebral, coordenação motora, pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área, encarnados, têm afinidade com a colônia, recebendo muitas das suas influências. São lá que são providenciadas, inclusive para o corpo perispiritual, cirurgias de hérnia de disco, e para se aprimorarem nas técnicas de enfermidade, cuidam também dos serviços relacionados com a paralisia. O abacateiro. Essa colônia do abacateiro desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto do perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidades renais dos encarnados em resgates neste setor. E nós estamos aqui mostrando colônias que são mais ou menos traduzidas pelos espíritas. Mas essa daqui é uma colônia que não tem uma crença, digamos assim, não é uma voltada, ou foi formada, ou se fala dentro do espiritismo. Chama-se Templo de Alden. É um hospital de cura espiritual. Fica localizado na Europa Oriental, na região da Boêmia, hoje República Tcheca. Ele tem alguns ilustres conhecidos trabalhando lá, que são, por exemplo, Paracelso, Hipócrates, Galeno, Esmond, Minerva, Plutão, Hermes, Trismégito e o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tem o nome de Patar, popularmente conhecido como apóstolo Pedro, é grande especialista na cura do corpo mental. Então, são muitas dessas situações que são feitas nesse tempo. Hospital da Irmã Sheila. Quem não conhece a nossa Irmã Sheila, principalmente na nossa casa, que nós, no início da nossa casa, quando estávamos sabendo, procurando saber quais seriam os amigos espirituais que estavam nos orientando, e há pouco tempo atrás nós tivemos a confirmação, mais uma vez, de que Sheila está presente no nosso Casa dos Humildes. Aquele menino, esqueci o nome dele, Alton? Florencio Alton. Na pintura mediúnica, tem uma casa na Bahia, da irmã Sheila, como mentora,
E ao entrar na sala, as luzes estavam ainda apagadas, e disse, nossa, senti as vibrações da nossa irmã Sheila. E ele olhou lá no canto depois, foi que viu o retratinho lá e disse, tinha certeza que nossa irmã estava por aqui, porque as vibrações dela são muito bem sentidas. Então, a nossa irmã Sheila, isso aí é só um desenho rústico a respeito do que é, mas interessante mesmo é que essa organização dos trabalhos dos seres espirituais desde o hospital, com dezenas ou centenas de organizações físicas na Terra. Ou seja, existe lá na espiritualidade, mas existem dezenas, talvez centenas, de outros pontos espalhados na Terra. Então, onde existem, nestes grupos de estudos, resgates no mundo espiritual quanto ao mundo material, e nos casos já citados, para diversos eventos cataclismáticos que ocorrerão aqui no nosso planeta. Esse desenho que está flutuante é uma cama, e esse leito de terapia na unidade de recepção da casa de repouso, este leito fica localizado numa sala de pouca luminosidade para não interferir na sensibilidade dos enfermos recém-chegados. Estes leitos serão um dia usados pela medicina da Terra, por onde se deita o paciente, há um colchão de ar debaixo deles e há espelhos a refletirem a luz que perpassa o indivíduo na medicina espiritual, aperfeiçoando e aperfeiçoamento de médicos e estudos tratados em cirurgias aos habitantes dessa casa. Esse nosso amigo aqui é bastante conhecido também na nossa casa, Eurípides Barçanufo. E nós sabemos que esse espírito, talvez possa não ser ele, mas um de seus enviados está sempre conosco na Casa dos Humildes. E a colônia espiritual Eurípides Barçanufo, ela fica na região, essa planta baixa que está sendo mostrada aqui, ela fica mais ou menos na região de Sacramento, Minas Gerais, e ela tem uma semelhança muito parecida com o nosso lar. Tem alguns aspectos que são parecidos, inclusive até mesmo nas colocações da pesquisa, é dito que quem desenhou a primeira inspirou-se nela para desenhar a segunda, né? Então, existe toda uma situação mais ou menos configurada. O hospital, onde são recebidas as criaturas recém-desencarnadas, por exemplo, para tratamento que necessitam de processos de readaptação. O mais interessante de tudo isso é que foi levado a Chico esse desenho. Então, quando apresentamos o desenho ao nosso Chico, a pessoa que está fazendo a dissertação a respeito dessa pesquisa, disse-lhe ser tratar da colônia de Eurípides Barçanufo. E Chico disse, naquele momento, uma das colônias, e nos referiu de que está sobre a cidade de Palmelo uma outra, dizendo haver outras tantas delas espalhadas em vários lugares da crosta da Terra. Então, é uma colocação vinda, e está isso colocado no livro. Tivemos notícias dessa colônia espiritual de Eurípides Barçanufo pela mediunidade do nosso Chico, e consta do livro nas Vozes da Outra Margem, do Instituto de Difusão Espírita. Então, nós sabemos que essa colônia espiritual de Eurípides Barçanufo, ela deu origem a outras colônias, como a Nova Esperança. E todas as outras que são suportadas pela Nova Esperança passaram a se chamar Boa Esperança. Então, vocês vejam que do núcleo de Eurípides sai a Nova Esperança e a ramificação de várias novas com o nome chamado Boa Esperança. Falamos tanto de hospital espiritual que aqui está, inclusive nas nossas palestras públicas, nós tivemos o Wellington Ramos, que faz parte desse hospital aqui, Patrícia Bacelar, que é lá em Camaragibe, Pernambuco. Como também existe em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, o Hospital Maria Cláudia Martins. Também existe em Belo Horizonte o Hospital Espírita André Luiz. Na Bahia também tem a Casa de Fraternidade Caminho da Luz.
Nós que estivemos durante algum tempo também nesse centro, que ele tem como subtítulo dele Hospital da Medicina de Jesus, onde muitos trabalhos são realizados lá na Aliança Espírita Irma de Castro Meimei. Também existe em Natal, no Rio Grande do Norte, o Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo. Essa é apenas uma parte dos muitos hospitais espirituais, inclusive a própria Hospital Espiritual Patrícia Bacelar, possivelmente já deve estar sendo implementado aqui em Portugal. Aqui na Europa e aqui em Portugal. Vocês podem observar que tudo isso foi colocado e nós ainda não chegamos a falar do médium, independente de ser médico ou não, a respeito das possibilidades de estar tendo o amparo e que muitos de nós o têm dentro dos trabalhos do atendimento fraterno, dentro dos trabalhos da Casa Espírita, da Casa dos Humildes, no nosso passe, na nossa fluidoterapia, na desobsessão, na água fluidificada, que para muitas pessoas ainda hoje ainda existe assim, mas uma água fluidificada, isso vai fazer, vai operacionalizar que mudanças? Então ainda faltaria agora pegar todas essas informações e vermos o médium trabalhador da Casa Espírita, independente de ser médico ou não, que muitos de nós vai a laboratórios, vai a hospitais durante o repouso do corpo para buscar principalmente nessas palavras que estão sendo colocadas aqui no final por este cidadão. Mateus 10, 8. O reino dos céus está a vosso alcance. Curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Muito obrigado e muita paz para todos.